Cada pessoa tem uma jornada, e cada jornada rende uma história. Hoje, eu vim aqui no Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto para conversar com a pós-doutoranda Lilian Souza e entender um pouco mais sobre a história dela. Bom, estou chegando aqui no Laboratório de Materiais e Interfaces Moleculares. É um laboratório que fica dentro do Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto. E vamos conhecer a senhora Lilian. Então, gente, como eu disse, estou aqui com a Lilian Souza, pós-doutoranda aqui no Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a disponibilidade para estar gravando aqui o vídeo. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Ela é uma grande amiga, tá? Antes de qualquer coisa. E eu queria saber, Lilian, o que você está pesquisando atualmente? Qual que é a sua área de pesquisa? O que você faz hoje na sua pós-graduação? A minha área de pesquisa, ela está envolvida em diferentes áreas, na verdade. Está envolvida a área ambiental, está envolvida a área da inorgânica e um pouco da área da analítica. Então, desde o começo eu sempre gostei dessa interdisciplinaridade, porque eu acho que o conhecimento que a gente constrói, ele não tem que ser apenas focado numa coisa só. Até porque a ciência, ela é multidisciplinar por si própria. Né? Quando você constrói um conhecimento de uma coisa, essa coisa está vinculada a outras diferentes. Então, acho que é importante conhecer um pouco de tudo que está envolvido nisso, nesse conhecimento. Bom, o meu projeto ele consiste em descontaminação de água contaminada com metais tóxicos, usando diferentes materiais, por exemplo, esponja, que contém substâncias que vão capturar esses metais. Legal, né? Na área do ambiente está envolvido muito a parte ambiental também. Tá. Na sua pesquisa. Sim, o propósito dessa pesquisa é tentar pegar a água do Rio Doce, né, que sofreu aquele acidente com a Samarco há um tempo atrás, lá em Mariana, né, tentar ver, porque ele ainda está contaminado até hoje com metais tóxicos, então a ideia é tentar... Já fazem 5 anos que aconteceu o acidente? Acho que sim. E a ideia é tentar ver se o meu material ele é capaz de descontaminar uma água de um rio que foi contaminado em grandes proporções devido ao acidente. É realmente bem interessante. Mas imagino que você não nasceu já sabendo que queria pesquisar sobre isso, que queria trabalhar com isso no seu futuro. Como que foi esse processo para você chegar onde você está hoje? Como você descobriu que gostava, como você descobriu que gostava de ciência, que gostava de pesquisar as coisas? Bom, primeiro, desde criança, eu sempre gostei muito de assistir aqueles programas da cultura que passavam, que tinha o Mundo de Bikman, X-Tudo, o Rá-Tim-Bum. Nesses programas, sempre tinha alguma parte que explicava fenômenos da natureza, ou mostrava como funcionavam algumas partes do corpo humano. Então, eu sempre gostei de assistir isso, porque isso é a ciência, né? E sempre é uma coisa intrigante, porque está sempre relacionado aos porquês que muitas crianças têm. E por que que a gente espirra? Por que que o céu é azul? Porque vários porquês. Por que a nuvem tem esse formato? Então, eu sempre me interessei por isso, por assistir esses programas. E aí, um dia eu estava fazendo isso, eu estava na sexta, sétima série. E um dia eu estava fazendo um trabalho escolar, e na minha época a gente procurava enciclopédia, né? Pegava aqueles livros e ficava procurando. E num dia desses que eu estava fazendo esse trabalho, um trabalho aí, e eu peguei a enciclopédia, eu abri a enciclopédia justamente na página da tabela periódica. Caraca. Foi muito aleatório. E aí Parece até aquelas revelações bíblicas, né? Que
Eu peguei a Bíblia e abri em tal página, estava escrito tal coisa. Uma Premonição. premonição. Isso tudo. E aí eu tava já com uns 12 anos, 13, por aí. E eu não tinha tido química na escola, né? Até porque na sexta, sétima série, na época, né, não tinha isso. Não tinha química. A química eu comecei a ter os princípios na oitava série. Na época, oitava série, hoje, nono ano. Equivalente ao nono ano. Então, mas eu já tinha visto essa tabela na escola, em parede, em algum lugar. Mas eu não entendi o que que era, porque não tinha tido a disciplina ainda. Sim. E aí, quando eu vi ali na enciclopédia aquilo, eu lembrei do que eu tinha visto na escola e fiquei curiosa para saber o que que era. E aí eu comecei a ler sobre tabela periódica, né? Comecei a ler aquele verbete da enciclopédia, o que que era a tabela periódica. E nesse verbete eu me deparei com várias palavras, vários conceitos que eu até então eu nunca tinha aprendido, não sabia. Por exemplo, elétron, próton, massa atômica, massa molecular, né? E aí, como eu não sabia o que era, fui procurar depois saber o que era na própria enciclopédia. Fui lá procurar sobre esses itens, né? Essas palavras que eu não sabia. E aí começou, de fato, a minha entrada na química, porque eu sozinha comecei a pesquisar sobre essas coisas. E aí eu fui aprendendo sozinha e pesquisando cada vez mais, porque eu comecei a ficar interessada, comecei a achar muito legal aquilo lá, porque era tudo muito novo, muito diferente para mim. E aí quando eu fui para a oitava série, que hoje é o nono ano, foi quando começou a ter essa disciplina, né, na grade escolar. Mas era os princípios ainda, né? Aquele comecinho básico da química para preparar quem vai para o colegial, primeiro ano do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. Então você vai aprender aqueles conceitos mais fundamentais. Então quando eu fui começar a ter essa disciplina na escola, eu já sabia. Eu já sabia tudo que a professora estava falando, porque eu já tinha estudado sozinha, por curiosidade. E aí eu comecei a ficar cada vez mais curiosa para aprofundar o que eu sabia. Então, aquilo que o professor estava me passando já não era o suficiente, porque eu já sabia. E aí eu fui aprofundando cada vez mais, fui para o colegial, né, para o primeiro ano do ensino médio. E aí o professor do ensino médio viu que eu estava muito interessada em química. E aí ele começava a fazer várias perguntas para mim, né, durante a aula, e eu respondia, acertava. Ele me passava exercícios extras mais aprofundados, mais difíceis. E aí que eu fui percebendo que eu tinha aptidão e eu também gostava muito da química. E por que a química e não as outras, né, disciplinas, sendo que as outras também são de ciência? Eu acho que como eu comecei por ela, foi a que eu mais me interessei. Apesar de eu gostar muito de física, gostava de matemática também. Que é importante gostar também das outras disciplinas das exatas, porque elas são a base da química também. A química depende muito da física e depende muito da matemática. Então, comecei a me interessar cada vez mais e, por causa desse interesse, eu comecei realmente a pensar se eu não queria mesmo fazer esse curso, né, como graduação, levar isso como uma profissão mesmo. Na época, eu fiquei em dúvida, né, no fim já do segundo colegial, segundo ano do ensino médio, eu comecei a ter dúvidas se eu faria química ou engenharia química, que é uma dúvida muito comum em quem está pensando em prestar esse curso, né? E aí eu fiz um teste vocacional aqui na USP, no departamento de psicologia, que é um teste que eles oferecem gratuito, né, para quem quiser fazer. Fiz, participei e no final realmente deu que eu tinha aptidão para a área de exatas e especialmente na área de ciência que engloba a química, né? Isso foi O ano? isso. Se eu não senti confortável, não precisa falar. 2003, 2004, Legal. mais ou menos. Eu estava segundo, terceiro ano do ensino médio. Certo. E aí fiquei mais entusiasmada, né, de saber que se o teste confirmou o que eu já queria, era só uma questão de eu prestar o vestibular para fazer. E aí, mas mesmo assim, ainda estava naquela dúvida se era química ou engenharia química.
E aí fui procurar mais saber sobre os dois cursos. E aí eu me deparei que a engenharia química não trabalha muito com a química em si, ela trabalha mais com os processos industriais. E eu gostava mais de estudar os fundamentos de química, né? Então eu resolvi fazer o curso, escolhi como para prestar vestibular, escolhi a química mesmo. Eu prestei, na época eu prestei vestibular aqui na USP, prestei na UFSCar e prestei na Unesp. Não passei da primeira vez, mas a segunda vez que eu passei aqui na USP e fiquei na lista de espera na UFSCar. Mas aí sua paixão foi a USP. Ah, é porque eu moro aqui em Ribeirão. Faz sentido, E aí eu escolhi aqui. faz sentido. Acho que escutando essa história, assim, parece que, tipo, a todo momento a química tava lá ligada com você, tava caminhando passo a passo, e foi te guiando aí para seguir a graduação nessa área. Eu sempre gostei muito de astronomia. No momento que eu passei a gostar de química, foi um momento, assim, que, tipo, que a astronomia se distanciou por uma questão logística. E aí eu vi que química, caraca, química também tem uns negócios interessantes, também dá, tipo, explica muita coisa, eu sempre tive assim, muita curiosidade para entender a respeito do universo em si, né, como que as coisas funcionam. E você falando sobre esses programas da cultura, acho que eu nunca parei assim para pôr em pauta, para analisar, caraca, eles realmente influenciaram na minha escolha, na minha vida, assim, mas é verdade. A cultura, aquele canal Cultura em si, eu acho que ele tem um papel muito importante, assim, tipo, na formação de vários jovens, várias crianças. E aí você vê que são desenhos, assim, mais seletos, tem uma qualidade, tipo, é um material bem produzido. Não só os desenhos, mas os programas em si. Por exemplo, o Mundo de Bikman é um programa de ciência, que ele faz experimentos, ele mostra como que funciona. Eu nunca vou me esquecer de um que ele mostrou como funciona o nariz. Então ele fez todo tipo, pegou um tapete e colocou um monte de como se fosse pano, né? Linhas assim. Pôs uma gosma, como se representasse, né, a secreção do nariz. E ligou um ventilador com um monte de papel. E tudo aquilo ficou parado, não entrou no tubo. Ficou retido ali naqueles panos, aqueles fios que ele tinha colocado. E nisso você aprende que no seu nariz filtra o ar que você respira. E isso impede que um monte de partícula entre no seu pulmão e te cause problema. Então é um programa muito rico em conhecimento. E ele explica de uma forma muito simples que as crianças conseguem entender e ao mesmo atrativo também ao mesmo tempo. é atrativo, as crianças entendem e ao mesmo tempo respondem questões que elas mesmas têm. Crianças de 5 anos estão naquela fase do porquê, que eles querem descobrir o mundo, o porquê de tudo. E muitas vezes o adulto não sabe responder, porque realmente não sabe a resposta, né? Não a forma como responder, mas não sabe a resposta para aquela pergunta. E esses programas ajudam isso. E aí deixa a criança cada vez mais interessada em saber o porquê. Isso estimula a curiosidade. E o cientista tem que ser curioso. Então, isso embute na criança aquela curiosidade científica. Todo cientista tem um pouco de criança, então, dentro de si, para descobrir as coisas. Gostava muito também daquele do De Onde Vem, né? Esqueci o nome da garotinha. Não me lembro também. Eu também não, mas era ótimo. Eu lembro que ela falava sobre como formavam as ondas, falou sobre a maré. Nossa, na hora, quando ela fala sobre a maré e explica que a gravidade da Lua que puxa as ondas, minha cabeça explodia. Eu falei assim, nossa, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Sim. Esse processo de formação do cientista eu acho muito interessante, porque a maioria deles tem alguma coisa da infância que favoreceu, né, a pessoa escolher seguir essa área. Aí você entrou aqui na USP Ribeirão, se formou aqui e escolheu fazer pós, escolheu fazer a área acadêmica, seguir na área acadêmica, ser pesquisadora. Como que foi esse processo? Bom, primeiro, quando eu entrei, a minha intenção, né, quando eu tinha 17 anos, era ser uma química de trabalhar em indústria. Que não envolve tanta pesquisa, sim. Não. Mais repetição de processos. Nem todas
as indústrias têm a parte de pesquisa e desenvolvimento. É uma pena, mas essa é a verdade. Poucas têm, aliás. A maioria trabalha nos processos de produção e a parte de controle de qualidade. Em geral, essas são as funções de um químico na indústria. As indústrias que são maiores, aí algumas, né, têm a parte de pesquisa e desenvolvimento. Mas, enfim, eu entrei no curso de Química com essa intenção de trabalhar em indústria. Mas, conforme eu ia tendo as disciplinas, a gente sempre tem aptidão por uma ou por outra, deixa de gostar de uma, deixa de gostar de outra. Qualquer curso é assim. Não adianta pensar que eu vou fazer Química, que é um negócio que eu gosto, e vai ser o curso vai ser um parque de diversões do conhecimento. Nem sempre é assim. Tem sempre alguma coisa que a gente não gosta tanto. Isso é normal. E aí, como eu tinha essa intenção de partir para a área industrial, eu resolvi escolher a habilitação tecnológica aqui do curso. Porque esse curso ele é dividido em 3, na verdade. Você pode escolher 3 habilitações. Você pode fazer o bacharel normal, né? Você pode fazer o bacharel com atribuição tecnológica, que é mais voltado para a indústria. Então, você tem algumas disciplinas como se fosse de química, de engenharia química. Então, tem desenho industrial, tem operações unitárias. As operações unitárias são a disciplina que trabalha com os processos industriais, né? E tem a terceira habilitação, que é forense, que é para quem quer trabalhar com perito criminal, análise de cena de crime, né? CSI, né? É um CSI. Exatamente. Escolher a amostra certa, analisar a amostra, né? Essas coisas. Então, eu escolhi o bacharel voltado para a parte tecnológica. No último semestre do curso, dessa habilitação, ele é reservado para você fazer um estágio numa indústria. Nem todos conseguem, e alguns acabam fazendo estágio aqui em laboratórios mesmo do departamento, mas a intenção é de que você consiga fazer um estágio numa indústria. E foi o que eu consegui fazer. Fiz estágio numa indústria. Foi um período que foi muito bom para eu aprender muita coisa diferente do que eu imaginava. Eu participei tanto da parte de controle de qualidade, como participei também da parte da produção, né, da fabricação dos produtos, controle de estoque. Então, passei em várias partes para aprender como que funciona uma indústria. Então, foi muito importante isso, ter esse conhecimento. Mas também serviu para eu ver que a minha aptidão maior era por estar sempre em busca de conhecimento diferente. Porque antes de eu fazer esse estágio, no último semestre na indústria, eu fiz uma iniciação científica num laboratório de inorgânica. E eu tinha um projeto e aí eu fazia os experimentos, né, daquele projeto, desenvolvia aquele projeto e eu gostava demais. Então, eu pesei as duas coisas. E aí eu vi que realmente o que eu mais gostava era de ir para o laboratório desenvolver um projeto do que trabalhar na indústria. Eu tinha mais aptidão. E aí, por isso que eu resolvi fazer o mestrado. Comecei a fazer o mestrado e foi um divisor de águas para mim, porque foi uma carga de conhecimento muito grande que eu adquiri. Porque quando você entra num mestrado, né, muitas vezes os alunos eles não têm a noção de que você faz os seus horários, mas você tem prazos a serem cumpridos ali. Então, você tem essa liberdade de poder, às vezes, chegar mais tarde, mas você vai ter que ir embora mais tarde também para cumprir o que está ali. Você tem que entregar os relatórios no tempo certo, você tem que ter resultados para você defender sua dissertação, para você escrever sua dissertação. Então, é uma carga de conhecimento grande e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, porque é você por você. É o seu projeto, é o seu trabalho, é você ali. Claro que tem o orientador para te guiar quando você está perdido, para te auxiliar nos experimentos que não dão certo, mas é o seu trabalho ali. É você que tem que desenvolver aquilo.
sozinho. Não é o orientador que tem que fazer o experimento por você. É você por você. Claro que você pode ter colaborações de, eu conheço uma pessoa que pode me ajudar nisso. Sim, a pessoa pode te ajudar, mas o trabalho é seu. Você Sim. tem que fazer a maior parte dele. Essa é a responsabilidade. Então, você tem que ter os seus resultados. E eu gostei muito disso. Gostei muito dessa explosão de conhecimento que eu tive que adquirir. Tem que ler muito, porque são várias habilidades que você tem que aprender na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Você tem que aprender a se comunicar em, por exemplo, congressos. Você vai apresentar o seu trabalho e aí você tem que falar sobre ele. Então, você tem que ter uma comunicação boa, tem que aprender a escrever bem, que você tem que escrever relatórios, Em duas línguas ainda, né? artigos. Você tem que aprender um idioma, que no caso, o idioma da ciência é o inglês. Então, é de extrema importância que você aprenda o inglês inclusive, para apresentar trabalhos em inglês em congresso, para escrever artigos científicos em inglês. Hoje em dia, os serviços mais valorizados, renomados no mundo, né, são revistas todas em inglês, né? Sim, Ah, querendo ou não, o inglês se tornou a linguagem universal para a ciência. sim. Porque é mais fácil, né? Se tem algum pesquisador de fora que se interessa pelo seu trabalho, se ele lê aquilo em inglês, é uma forma que você tem de se comunicar com o resto do mundo. Se você escreve em português, você fica restrito aos países que falam apenas a língua portuguesa. Se alguém dos Estados Unidos quiser ler seu trabalho, eles não vão entender, porque não está em inglês. Então, escrever em inglês é de extrema importância justamente para você deixar o seu trabalho disponível para o mundo inteiro ler. Para você fazer colaborações em outros lugares, outras universidades fora, inclusive. Então, é muito importante. Então, são todas essas coisas que você aprende no período da pós-graduação. Sem contar que você também tem contato com a didática. Porque por exemplo, eu participei do programa de aperfeiçoamento do ensino, que é o PAI, fiz estágio durante 5 semestres. Então, nesse estágio, eu auxiliava os professores nas aulas práticas, eu e os outros estagiários também fazíamos monitorias de ensino, que é para ajudar a tirar as dúvidas dos alunos, ensinar a fazer os exercícios, explicar algum conteúdo que eles não entenderam. Então, isso é uma experiência didática também. Então, são muitas coisas que a gente aprende durante a pós-graduação. E você terminou seu mestrado, logo em seguida ainda tem um doutorado também na mesma área. No mesmo laboratório, na mesma área, eu sempre trabalhei com essa interface com a química ambiental. No mestrado, eu trabalhei com despoluição de solo. No doutorado, eu trabalhei com estudar como as nanopartículas de prata e de ferro podem fazer mal ao meio ambiente. No caso, fazendo mal às plantas aquáticas. E agora, no pós-doutorado, eu trabalho com despoluição de água. Então, sempre fiquei nessa área. Legal. A área da ambiental é bem interessante mesmo. Eu sei que teve um processo meio controverso, né? No momento que você saiu do doutorado e foi iniciar a pós. Você quer falar um pouco a respeito disso? Como foi esse momento em que você iniciou a pós, sua relação com os órgãos que fomentam a pesquisa no Brasil? Sim, quando eu estava terminando o meu doutorado, só para deixar claro, né? O mestrado são 2 anos, o doutorado são 4 anos. Quando eu estava terminando o meu doutorado, aí é a hora que a gente pensa o que vai fazer. E eu queria continuar na pesquisa, então eu
tive intenção de fazer um pós-doutorado. Como eu já tinha ficado muito tempo no mesmo laboratório, porque eu fiquei o mestrado e o doutorado, então ao todo 6 anos no mesmo laboratório, eu achei que seria enriquecedor eu mudar de laboratório para aprender novas coisas, né? Um estilo de trabalho diferente, porque cada orientador trabalha de um jeito. Então, eu me interessei por fazer um pós-doutorado na Federal de São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Conversei com o professor e ele me aceitou no laboratório dele e me ofereceu uma bolsa para a Espanha. Disse que tinha uma bolsa para eu fazer parte do meu pós-doutorado na Espanha e podia ser 6 meses, de 6 meses a 1 ano seria esse período. E eu na hora aceitei, achei, nossa, o máximo, incrível, né? Eu já tinha essa vontade de fazer de passar um período fora do Brasil para aprender, me especializar mais, né, na minha área. Enfim, aceitei. E então, na época eu estava noiva, já com o casamento marcado, conversei com o meu noivo, que hoje é o meu marido, né? E aí ele falou, não, ele também é da área acadêmica, ele é biólogo, também fez mestrado, doutorado, e ele também estava no mesmo estágio que eu, terminando o doutorado, e também tinha intenção de fazer um pós-doutorado no exterior, ou fora ou inteiro. Conversei com ele dessa oportunidade para a Espanha e ele ficou super feliz que eu tinha conseguido. E aí ele falou assim, não, eu também quero então tentar, né, alguma coisa na Europa, porque aí a gente pode ficar mais próximo para se ver, né? Não necessariamente no mesmo país, no mesmo lugar, mas pelo menos na Europa é tudo mais perto, então dá para viajar para se ver. Então, por causa disso, ele foi atrás de um pós-doutorado para ele e ele conseguiu na França. Então, estava tudo certo de que eu iria para a Espanha, ele iria para a França e a gente ia se ver nos fins de semana, porque não é tão longe assim. Mas aí veio a crise no Brasil, 2016. Foi a época que teve uns cortes imensos na pesquisa e por causa disso eu perdi a minha bolsa para ir para a Espanha. Fiquei sem nada. E tava tudo certo para eu ir. Eu só não tinha... Por que eu perdi? Porque eu ainda não tinha assinado o termo, né, de que a bolsa seria minha, né? Porque eu ainda ia defender o meu doutorado. Então, eu tinha que defender para depois fazer a inscrição no pós-doutorado e aí assinar o termo da bolsa. E como não tinha assinado ainda, eu perdi essa oportunidade. E eu fiquei sem nada. E aí, por causa disso... Para deixar claro, essa crise afetou dessa forma a situação da sua bolsa. Isso porque quem financia, os maiores órgãos que financia após o pós-doutorado, o doutorado, o mestrado, a pós-graduação no Brasil são órgãos estaduais, são órgãos governamentais. E sim, como o governo estava em crise, não só o governo, mas o país quebrado, a ciência foi um dos polos que sofreu corte, foi atacado. Sim, foi o mais atacado, né? Infelizmente. Foi também mais, em 2016, foi também mais uma crise política, né, do que uma crise econômica em si. Foi. E os órgãos, né, básicos que financiam a pesquisa são CNPq, CAPES e tem os órgãos estaduais. CNPq e CAPES são federais e tem os órgãos estaduais, que tem, por exemplo, no estado de São Paulo é a FAPESP, tem a FAPEMIG, que é em Minas, tem a FAPERJ, que é no Rio de Janeiro. Então, cada estado tem sua agência de fomento que ajuda na pesquisa. Na época, né, essa oportunidade da Espanha foi oferecida, se não me engano, pelo CNPq, era uma bolsa do CNPq, que aí ela foi congelada sem previsão de que fosse voltar. Então, e não voltou até hoje. Ainda tá congelada. Até hoje sumiu. Daqui 10 anos ela te liga, opa, voltei.
Mas o problema maior é que, assim, essas bolsas, elas sempre estão vinculadas a projetos grandes que são desenvolvidos em laboratórios de pesquisa, que geralmente tem parceria com outros. Então, é um laboratório em parceria com outro, e aí, como é um projeto grande, são várias bolsas de pós-graduação, tanto de mestrado, doutorado e pós-doutorado, são vinculadas a esses projetos. Porque se tem um projeto aprovado, tem que ter gente que faça ele. Quem vai fazer? São os alunos da pós-graduação e os pós-doutorandos. E como teve esse congelamento, os projetos em si, quando são aprovados, eles têm um prazo de duração. Pode ser 2 anos, 1 ano, 5 anos, varia de acordo com o edital que abre. Esse projeto grande tinha duração de 2 anos. Então, se em 2 anos essa bolsa não fosse descongelada, não ia ser nunca mais, porque ia vencer o prazo do projeto. Entendi. Então, venceu o prazo do projeto e a bolsa se perdeu mesmo. Então, foi isso que aconteceu. Perdi a bolsa da Espanha. Como meu marido tinha conseguido uma oportunidade na França para fazer o pós-doutorado dele inteiro lá, eu fui para lá, já que eu não tinha nada aqui. E aí eu fui buscar um pós-doutorado lá, que é bem difícil também. Fiz entrevistas em 2 laboratórios. Né? Bom, o primeiro laboratório que eu fiz entrevista fui aceita, mas eles não tinham uma bolsa disponível para mim. Então, a ideia era eu escrever um projeto e pedir para uma bolsa para a Agência de Fomento Europeia. Da mesma forma que as agências de fomento aqui do Brasil são públicas, lá também. Algumas empresas também oferecem bolsas de pesquisa, mas nesse caso eu me inscrevi para um órgão europeu, né? E infelizmente não consegui, porque é uma bolsa extremamente prestigiosa e disputadíssima. Então é só quem tem um nível altíssimo que consegue. Eu, infelizmente, não consegui nessa primeira tentativa minha. Então aí fui procurar outros laboratórios, fui fazer entrevista em outro laboratório, fui aceita. E nesse laboratório, o pesquisador disse que tinha um dinheiro disponível para me contratar. Uma coisa que eu tenho que explicar também. Um pós-doutorando no exterior, ele não é considerado aluno. Aqui também não é aluno, mas a diferença é a seguinte. Aqui no Brasil, a gente recebe bolsa. Lá, o dinheiro é como se fosse um contrato de trabalho, que são descontados os impostos e você tem direito a férias e tudo Como se isso. fosse um trabalhador Como se fosse. CLT aqui no Brasil. Sim. Até mesmo quando a gente fala, eu ganhei uma bolsa europeia, quando você recebe, essa bolsa já vem descontado tudo. Aqui não tem desconto. Vem descontado para a sua aposentadoria, né? Previdência, saúde, previdência social, né? Que é para posto de saúde, essas coisas. Férias. Isso é um ponto bem interessante, porque esse processo todo, né, de você se graduar e se pós-graduar, leva muito tempo. E é um tempo em que você, teoricamente, não está pagando previdência, não está contribuindo legalmente para o país, com impostos, essas coisas. E é uma dificuldade muito grande para cientista depois se aposentar. Porque perde um tempo, mas um tempo da vida dele, ele não está registrado na Previdência Social. Tanto que os cientistas aposentam mais velhos, porque tem que ter mais tempo de contribuição. Não que tem que ter mais tempo de contribuição, para ele atingir o mínimo de tempo de contribuição. Como ele começou mais velho, ele vai terminar mais velho também. Sim. Então, pelo menos na França é assim. Não sei dizer se na Europa inteira funciona da mesma forma, mas na França funciona assim. E um outro detalhe, justamente por causa dessas leis trabalhistas,
Dificilmente você é aceito num laboratório para fazer um estágio sem ganhar nada. Porque a lei trabalhista vai entender que você trabalhou como escravo. Então você não pode trabalhar de graça, entrar num laboratório, nem que seja para você só ter um conhecimento ali e tal, sem dinheiro, sem alguém para te financiar. Não, você não consegue. Faz sentido. Seja dinheiro vindo da França, né? Ou vindo daqui. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma bolsa aqui do Brasil, quisesse fazer um estágio fora, se o Brasil me pagar, né? Se o governo der a bolsa sanduíche, que eles chamam, aí eu consigo tranquilo, porque eu vou estar recebendo um salário do Brasil, mas vou estar recebendo. Agora, se eu não for para lá sem nada e eles não puderem me pagar, eu não posso. Entendi. Enfim, então tinha sido aceita nesse outro laboratório, mas quando foram fazer meu contrato de trabalho, esse pesquisador que ia me contratar descobriu que a verba dele estava congelada. Nossa. E aí ele tentou, de diversas maneiras, tentar reverter esse processo, mas infelizmente não deu certo. Durante 6 meses ele tentou, de alguma forma, reverter isso e não conseguiu. E aí eu voltei pro Brasil. E aí, quando eu cheguei no Brasil, antes de chegar aqui, eu já estava decidida que eu queria realmente fazer um pós-doutorado. E aí eu comecei a pensar com quem que eu poderia fazer. Voltei para a USP, fui aceita de novo, né? Num laboratório aqui, do departamento de Química. E comecei a fazer o pós-doutorado. Mas aí foi outra luta para conseguir a bolsa daqui do Brasil, né? Porque aqui você pode fazer a pós sem bolsa, né? Pode, Você tem pode fazer a pós sem receber nada. tem essa opção, mas você tem que assinar vários termos de que você está ciente de que a universidade não tem, você não tem vínculo nenhum empregatício, né, com a universidade, porque isso isenta ela de qualquer processo. Com razão, né? Sim. Se você escolheu, optou por fazer sem bolsa, então a universidade se isenta de qualquer processo trabalhista que você possa alegar. Então você tem que assinar vários termos. De início, então, você começou essa pós sem bolsa. Sem a bolsa. E, né, ao mesmo tempo que eu comecei sem a bolsa, eu fui atrás de financiamento para mim, né? A bolsa para mim. E aí fui tentar nas três agências de fomento que a gente tem acesso, né? Tanto a CAPES, quanto o CNPq, quanto a FAPESP. O primeiro que eu enviei foi a FAPESP, que infelizmente não me deu a bolsa. E eu fiquei bem desanimada, né? E aí eu fiquei naquela, será que eu consigo? Você já estava vindo de anos de luta, né, para conseguir essa pós. Sim, eu já estava vindo de uma fase bem difícil que eu passei na França, de não ter conseguido nada, e chegar aqui também, ter esse baque de não conseguir, mas mesmo assim o meu supervisor falou, não, tenta mandar para o CNPq que pode ser que você tenha mais sorte. E felizmente eu tive a sorte. Sorte não, né? Foi mérito. Você realmente batalhou por isso. Conseguiu, né? Agora, mais recentemente, né? Esse financiamento aí para sua pesquisa. Foi até surpreendente, porque assim que eu recebi a notícia boa que eu tinha conseguido, daí 2 semanas começou a quarentena. Caraca. Então eu não pude ir para o laboratório. Eu já estava desenvolvendo o projeto, mas assim, ainda estava bem no início, né? Você ficou 2 anos falando assim, nossa, eu preciso ir pro laboratório, preciso de dinheiro para eu poder fazer pesquisa no laboratório, preciso de dinheiro para poder fazer pesquisa no laboratório. Aí deu, olha aqui o dinheiro, faz a pesquisa. 2 meses depois, você não pode mais ir pro laboratório. 2 meses, 2 semanas. 2 semanas depois. Eu assinei o termo de outorga e aí a USP fechou. Caralho. Eu assinei no meio de março e em abril a USP fechou.
No fim de março ela já fechou para entrar em quarentena e ficou. Então, assim, meu trabalho atrasou. E aí agora eu tô tentando reverter esse processo, pedindo mais tempo, justamente para tentar finalizar o projeto. Propus mais coisas, né, para investigar na pesquisa, no meu projeto, justamente para deixar ele mais completo, mas eu preciso de mais tempo. Sim. É um ano de. Inicialmente eles dão. No CNPq funciona assim: você pede a bolsa, aí é o aluno, né? É o pós-doutorando que pede, não é ninguém que pede por você. Porque entende-se que um pós-doutorando já não é aluno mais, já é um pesquisador mesmo, porque ele já é um doutor. Certo. Então é assim que funciona. Então você pede sua bolsa, você se inscreve na plataforma Carlos Chagas, manda o projeto, e aí saiu, e assim, é para um ano você escreve o projeto, mas você tem direito a no máximo 24 meses de bolsa, que dá 2 anos. Então você pede um ano, depois, se você quiser, pede mais um ano. Então, ao todo 2 anos. Mas para você pedir então você tem que colocar mais coisas para justificar por que você quer mais tempo. E assim, eu fiz esse pedido, né? E agora eu tenho que ver se eu vou conseguir mais esse tempo a mais. Porque realmente a pandemia veio para atrapalhar todo mundo. Não teve quem saiu favorecido nesse Nem, processo todo. Né? nem se eu quisesse trabalhar, não tinha como, a USP estava fechada. Nossa. E, né, muito interessante todas essas etapas que você passou, essa sua relação com a ciência, com os órgãos que fomentam, né, a ciência no país. E, mediante a tudo isso, o que você acha a respeito da ciência no Brasil? Qual a sua perspectiva para os próximos anos? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que é uma carreira sofrida, porque você fica ao mesmo tempo se dedicando muito. Muitas vezes as pessoas te olham como uma pessoa que não está trabalhando. Aos olhos de muita gente, eu ainda sou estudante. Mas eu não sou estudante. Eu sou uma pesquisadora. Então é ruim isso. Parece que as pessoas não dão o devido valor. As pessoas têm que parar para pensar que a vacina da Covid veio porque alguém pesquisou, alguém desenvolveu aquilo. E para desenvolver a vacina para salvar todo mundo dessa pandemia, foi preciso um esforço de muita gente, dentre pós-graduandos, pesquisadores, e para isso precisa de financiamento. Se não tem um financiamento na pesquisa, primeiro que você não tem desenvolvimento social, você não tem um desenvolvimento na área da saúde. Então, pesquisa não é supérfluo. Investir em educação, investir em pesquisa não é supérfluo. E o dia que as pessoas pararem para pensar e perceberem que nós, pesquisadores, não somos apenas estudantes, aí acho que as coisas vão mudar, porque vão dar o devido valor que a gente merece. As pessoas gostam muito dos produtos da ciência, né? Mas a ciência em si, ela não é valorizada. Né? Não. Se ninguém, há um tempo atrás, tivesse estudado cristal líquido, a gente não teria televisão LCD, televisão plana, né? Que a gente põe na parede. A gente não teria a tela do celular touch. Se ninguém tivesse estudado, por exemplo, como é que uma bactéria sobrevive ao calor excessivo lá perto do vulcão, se ninguém tivesse estudado ela, a gente não teria chegado no teste de DNA que tem hoje. Por quê? Porque essa bactéria tem uma enzima que trabalha a altas temperaturas e que é capaz de quebrar o DNA.
E para você fazer um teste de DNA, você precisa replicar, quebrar, e isso é a alta temperatura. E eles se basearam nesse processo a partir dessa bactéria lá do vulcão. Se ninguém tivesse estudado aquilo que parece ser supérfluo ou desinteressante, mas eu não vou usar isso para nada, a gente não teria teste de DNA hoje. Se o Einstein não tivesse feito a teoria da relatividade, o que para muita gente é um negócio que, né, não serve para nada, a gente não teria GPS hoje. Eu fico, às vezes, indignado quando chega alguém e fala assim, é só uma teoria. Como se fosse algo banal, assim, algo que é facilmente refutado. Pois é, essa teoria que deixou a gente ter o GPS no celular, para a gente se locomover. Então, a ciência... 100 anos depois, a humanidade acreditando em terra plana. Eu não tenho nem o que falar disso. Milhares de satélites girando em cima da cabeça deles. Pois é, o dia que as pessoas pararem para pensar que tudo que a gente tem hoje, o conforto que a gente tem hoje, ar-condicionado, GPS no celular para você se guiar para não se perder no caminho, tudo que tem hoje foi porque alguém estudou, foi porque alguém percebeu alguma coisa diferente, parou para pensar naquilo e ficou investigando. E isso que a gente faz. Pode ser que muitas pessoas pensem, mas o que você está fazendo não serve para nada agora. Você não sabe se daqui 50 anos o que você fez vai ser de fundamental importância. A gente não sabe. Então, o mais importante não é pensar o que vai ser da ciência daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. O mais importante é a gente divulgar o que a gente faz, mostrar para a população que é importante, para que daqui 10 anos todo mundo valorize mais a gente. Se a população valorizar mais a gente vai ter mais condições de trabalho, vai ter mais gente financiando as pesquisas. Eu acho que isso é o mais importante. E é por isso que um canal no YouTube como o seu, ou de vários, que quer mostrar isso para as pessoas. A importância que se tem na pesquisa, no estudo de diversas áreas. Tornar, primeiramente, a ciência mais acessível, né? Tornar acessível e mostrar a importância. Aí as pessoas vão parar para pensar melhor. E parar de achar que a gente é só estudante ou que a gente é folgado e vive às custas do governo. Isso é incrível como que ainda até hoje, né, tipo, perdura pensamentos como esse. Muita gente dá o devido valor, sim, mas eu acho que a maior parte não imagina o que a gente faz no laboratório. Não imagina que, por exemplo, o que eu estou fazendo pode ajudar a descontaminar o Rio Doce ou Brumadinho. Então, deixar isso mais acessível é muito importante para todo mundo parar para pensar que realmente a gente não está aqui à toa. Maravilhoso, Lili. Eu não quero mais tomar muito do seu tempo, porque eu imagino que você tenha muitas coisas para fazer. Gostaria de agradecer por essa conversa, por compartilhar toda a sua história com a gente. Toda não, mas pelo menos uma parte dela com a gente. Eu acredito que histórias como essas pode parecer para alguma pessoa supérfluo, tipo, o que eu vou extrair daí? Mas para muita gente, eu tenho certeza que para muita gente é uma inspiração para alguma coisa, sabe? Talvez seja até um gatilho para algo que a pessoa sempre sonhou, ou algo que ela está descobrindo agora e ela passa a se interessar, e até mesmo uma ferramenta para ela sair de um momento difícil que ela tá passando, que ela está desacreditada. E eu acredito que sua história ela possa servir como esse tipo de ferramenta para outras pessoas. Então, por isso eu te agradeço por ter disponibilizado ela para a gente. Espero poder conversar com você mais vezes, em vídeos futuros, situações futuras. E manter contato sempre, é claro. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do que eu faço, né? Mostrar um pouquinho do que a contribuição que os pesquisadores podem dar.
E uma coisa importante, quem quiser seguir carreira acadêmica, né, trabalhar na ciência, uma coisa tem que ser muito grande dentro da gente, a persistência. Porque se eu não tivesse persistência, eu não teria conseguido essa bolsa de CNPq que eu tô tendo agora. Eu já teria desistido. A gente pensa em desistir? Já pensei várias vezes. Mas parece que alguma coisa dentro de mim sempre me empurra para continuar. Legal. Que eu não sei o que é, mas é aquele meio instinto, sabe? Sim. Que empurra. Não, vai. E aí nessas eu acabo indo e acaba dando certo. Legal, Lina. Então, muito obrigado e até mais. Obrigada, eu que agradeço. Tchau.